Todos encontraram? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos. Nem torpeza, nem parvoíces, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou imundo, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com as palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Porque noutro tempo vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta tu de dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém? Vamos, irmãos, mais uma vez nos dirigir a Deus em oração. Oremos. Vamos incluir nessa oração nosso amado irmão Adesso, que está passando por um processo recentemente. Teve a sua moto roubada, né? Logo em seguida submeteu a uma cirurgia na mão, e ainda 2 dias depois teve uma complicação, precisou ser sondado, está lá. Não, a complicação não foi da mão, foi uma outra complicação, né? E aí ele está passando assim por uma luta, né, irmão? 3 problemas assim simultâneos, né? O problema da moto, a cirurgia que ele já tinha feito, agora apareceu esse problema que foi necessário colocar uma sonda, vai submeter a um processo cirúrgico. Então os irmãos orem pelo servo do Senhor, para que o Senhor tome a frente, e se for a vontade de Deus, o Senhor cure e ele não precisa nem passar pela mão dos médicos, né? Então vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos outra vez recorrendo à tua palavra. Queremos rogar a tua bênção nesta noite, pedir que o Senhor inspire o teu servo que vai falar, bem como a tua igreja que vai ouvir, que sejamos edificados e alimentados pela palavra do Senhor. E toda a igreja diz amém. Irmãos, tomem assento, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos hoje trabalhar vários textos. Eu pretendo usar apenas o verso 18 como base da nossa reflexão nesta noite. Antes de entrar na ministração da palavra, eu quero dar alguns avisos, irmãos, concernentes às atividades que temos para realizar. Amanhã, dia 8, nós teremos aqui na igreja o nosso último dia
dessa nossa jornada de oração. Eu creio que os irmãos estão orando. Espero que os irmãos estejam também tirando pelo menos algum dia na semana para consagrar as suas vidas ao Senhor. E nós estamos tendo oração todos os dias, né? Ontem estivemos aqui com o Ministério da Família, hoje tivemos agora antes do culto, e amanhã nós teremos um encerramento. Eu queria convidar vocês para, com muita alegria no coração, a gente vir aqui amanhã às 7 horas agradecer a Deus por esses 31 dias de oração. São 31 dias de oração. Então vamos vir amanhã aqui 7 horas agradecer a Deus por esses 31 dias. Quem vai estar conduzindo a oração amanhã é a juventude, mas a gente vai estar aqui com eles, agradecendo ao Senhor, tá certo? Precisamos começar impreterivelmente às 7, porque temos uma outra programação depois da oração. Mas eu peço que os irmãos não deixem de vir amanhã. Irmãos, e sábado nós já teremos aí o nosso Nordeste para Cristo. Olhe bem para mim e preste bastante atenção. Nós teremos, irmãos, 3 atividades no sábado. Olhe para cá. 3 atividades. Teremos um evangelismo pela manhã, 8 da manhã, partindo aqui da igreja. Os irmãos me ouvem, digam amém. A gente vai sair daqui da igreja e vamos evangelizar aqui no entorno. Daí a gente vai para o almoço, descansa, e teremos um outro evangelismo à tarde, saindo aqui da igreja 4h30, lá no Santo Amaro. Quem for para o evangelismo no Santo Amaro já fica para a cruzada, você não tem que voltar em casa, voltar de novo, você já vai e já fica para a cruzada. Quem não puder ir para o evangelismo, vá pelo menos para a cruzada, para interceder, para estar lá presente, que começa às 7 horas. Agora tem aí o cartaz da cruzada, pronto. Tá aí, irmão, Rua Uniflor 438, tá? Rua Uniflor com Itu, é bem na esquina lá, Rua Uniflor com a Rua Itu, vai ser a cruzada, tá bom? Nós estaremos lá, se Deus quiser, compartilhando a palavra de Deus. E aí, meus irmãos, domingo nós teremos aqui o culto da acolhida. É aquele dia que você vai trazer o seu convidado para vir o culto. É o culto da família, mas será um culto completamente evangelístico. Os irmãos venham, tragam um convidado, tragam uma pessoa não crente, tragam uma pessoa afastada, essa pessoa que você já tem orado por ela. É o dia de você trazê-la domingo para esse encontro, tá certo? Então os irmãos, a igreja mobilizada, com fé, irmãos, com fé, vamos trazer as vidas ao altar do Senhor. Posso ouvir um amém? Meus irmãos, eu queria dar um outro aviso, na verdade não é um aviso, é uma justificativa. Não tenho obrigação de fazer isso, mas eu gosto de fazer. Eu não sei se eu já fiz aqui, mas lá no Alto Alegre eu sempre gostava de fazer, e eu vou fazer, porque eu vou munir os irmãos de argumento. É muito difícil você exercer você se tornar uma figura pública, porque a sua vida ela é muito observada, né? Ela é muito lida, e isso faz parte do ônus. Quando a gente decide exercer um papel de liderança, a gente já sabe que a vida da gente vai estar exposta, e muitas vezes mal interpretado, né?
E muito embora eu sou defensor da importância do trabalho, é um desafio muito grande. Um pastor bivocacionado, um pastor que cuida da igreja e que cuida do trabalho, alguma coisa ele vai deixar a desejar, né? Ele vai pecar no cuidado com a igreja, ele vai pecar na atenção do trabalho. É um dos maiores desafios para a ação pastoral, é um pastor que tem que cuidar das duas coisas. Porque a ação pastoral, os irmãos olhem para cá por favor, porque a ação pastoral não é só o culto, não é só a liderança. Eu diria para os irmãos que o mais pesado da ação pastoral é a preparação que o pastor tem que ter em termos de estudo, de dedicação, de leitura. Para os irmãos terem uma ideia, cadê a Beth? Está lá em cima? Quem é professor sabe que uma parte da carga horária que o professor tem, ela é destinada a planejamento. O professor ganha sem estar em sala de aula, porque ele tem que fazer o planejamento. Por quê? Porque é compreensível que para ele ir para a sala de aula, ele precisa ter o planejamento. Ele precisa planejar o conteúdo. Então, o pastor, ele precisa de um tempo de preparação, de estudo. Do contrário, ele não vai ter o que dar para a igreja. Porque uma coisa é você preparar uma mensagem para você pregar uma vez perdida. Outra coisa é você estar pregando toda semana, 2, 3 vezes. Não é fácil. Mas mesmo assim, eu me sinto bem em trabalhar, porque eu fico mais em paz com a minha consciência. Eu me preocupo muito de repente o pastor está lá na pizzaria com a família e passa alguém e fala: isso aí é com o dinheiro dos irmãos. Tá, o pastor não pode comprar uma roupa para a esposa, que aí fala: isso aí é com o dinheiro dos irmãos. E eu acompanho alguns pastores que são integral, que cuidam só da igreja, e sofrem muito, são muito criticados. Então eu me sinto mais confortável em me levantar às 5 da manhã e ir trabalhar, porque eu posso, pelo menos ter, se é que isso é bom, ter o orgulho de dizer assim: eu trabalho, eu não sou pesado a ninguém, eu saio para trabalhar. Contudo, eu sei que existem as mentes que são poluídas, que são, não vou dizer férteis, porque são contaminadas mesmo, até por causa dos maus exemplos que surgem. Então eu sei que tem muitas mentes que ficam espreitando, né, alguma coisa. E eu disse para a Taniane: se eu vou fazer uma justificativa, eu estou dando esse arrodeio todinho para dizer isso daqui, mamãe, é que eu estou contextualizando para vocês entenderem a minha preocupação. Eu brincando com a Taniane, a gente comprou um carrinho, não um carrinho velho, irmão, né? A gente comprou um carrinho para vir para a igreja, porque a gente estava andando só na van. Mas é uma carta de crédito que eu estava pagando, e aí eu fui contemplado, e aí peguei um carrinho para a gente vir para a igreja. Mas eu posso dizer que é do Banco do Brasil, que eu não estou longe de pagar ainda. Aí eu brincando com a Taniane, eu disse: eu vou trazer uma explicação para os irmãos e dizer para os irmãos como foi a aquisição desse carro, porque vai que alguém diz assim: aí ó, o pastor se fez na festa, levantou um monte de dinheiro, né? Deu para ele comprar até um carro. Foi não, irmão. Graças a Deus, a nossa festa só ficou com aquele déficitzinho que vocês viram aqui, de 200 e poucos reais, que na feira a gente já resolveu tudo. Não ficamos com despesa, também não ficamos com lucro,
mas graças a Deus eu posso agora levantar a minha mão e dizer: isso é fruto do meu trabalho, viu, irmão? E como eu estou dizendo, é do Banco do Brasil. É do Banco do Brasil, que eu não terminei de pagar ainda, né? Amém, irmãos? Estou dizendo isso daqui, que se você encontrar algum atribulado, diz aí, ó, o pastor comprou com o dinheiro da festa. Aí tu sapeca ele, diga que está queimado, em nome de Jesus. Diga a ele que se ele quiser eu mando uma parcela para ele pagar. Amém, queridos? Queridos, eu quero pensar com vocês hoje, 7 de setembro, dia do aniversário da nossa igreja de Fortaleza. Desde setembro do ano passado, Deus comunicou ao nosso pastor um tema para esse ano de 2023. E o tema que Deus comunicou ao pastor como visão para esse ano de 2023 foi o Espírito Santo e a missão da igreja. Nós estivemos esses dias todos de EBO, todos os dias sendo ministrados sobre esse tema: o Espírito Santo e a missão da igreja. E eu senti no meu coração que hoje, nessa data festiva, nós deveríamos pensar um pouco sobre esse tema. E eu quero pensar um pouco com os irmãos sobre o Espírito Santo na vida da igreja. Então eu li esse texto de Efésios 5:18, mas não vou me prender ao texto. Eu vou trabalhar com vocês vários textos, a gente vai partir, trabalhar alguns textos de Atos, enfim. Mas nós temos aqui, meus irmãos, uma recomendação de Paulo, quando ele diz assim: não vos embriagueis com o vinho, que traz contenda, mas enchei-vos do Espírito. O enchei-vos do Espírito traz essa ideia de ser controlado pelo Espírito em todos os nossos sentidos. Temos todos os nossos sentidos controlados pelo Espírito. Mas eu inicio fazendo 3 perguntas. O que é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo para você? O que o Espírito Santo representa na sua vida? O que você pensa sobre o Espírito Santo? O que você conhece do Espírito Santo? Você já tem o Espírito Santo? E se tem, como você sabe que tem? Quais são os sinais que você pode dizer e testemunhar de que você tem o Espírito Santo? O que você conhece? Qual é o nível da tua relação? Então é importante, irmãos, a gente entender que, diferente do que os testemunhos de Jeová afirmam, nós não entendemos o Espírito Santo como uma energia, como uma força ativa, como apenas uma ação de Deus. Nós entendemos o Espírito Santo pela Bíblia Sagrada como uma pessoa. E a Bíblia inclusive diz: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é uma pessoa, e nós precisamos ter relacionamento com o Espírito Santo. E a segunda pergunta é: qual é a importância do Espírito Santo na vida da igreja? Irmãos, a importância do Espírito Santo na vida da igreja é tão grande, ela é tão vital, que Jesus disse para os discípulos e disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu enviarei um outro. E ele disse: não se ausentem, não saiam de Jerusalém antes dele chegar. Não se arrisquem. É como se Jesus tivesse, em outras palavras, Jesus está dizendo: sem o Espírito Santo vocês não são ninguém. Vocês não vão a lugar nenhum. Sem o Espírito Santo, irmão, a igreja não dá um só passo. Não existe evangelismo, não existe liderança, não existe pastor, não existe oração, não existe vida, não existe igreja, irmão. Não existe igreja sem o Espírito Santo.
O Espírito Santo ele não pode ser entendido, ele não pode ser entendido como algo que você recorre num momento assim de aperto. O pastor Luciano Subirá usa uma metáfora, ele diz que alguns irmãos entendem o Espírito Santo como se fosse o estepe do carro. Como se fosse o estepe do carro, que você às vezes até esquece que ele está lá. Você tem irmãos que, né, dependendo do tanto que você usa, às vezes você nunca usou o estepe do seu carro, mas está lá, você tem que ter. Não posso andar sem estepe, porque se eu precisar, ele está lá. Então tem alguns irmãos que tratam o Espírito Santo como se ele fosse o estepe. Você não quer precisar dele, mas se eu precisar, ele está lá. Irmão, não dá para tratar o Espírito Santo como se ele fosse o estepe, que você sabe que não pode andar sem ele, mas ao mesmo tempo você tem ele ali para uma emergência. Não, o Espírito Santo não pode ser comparado ao estepe, ele deve ser comparado ao combustível. Ele é o combustível, sem ele o carro não pega, sem ele o carro não anda, não vai a lugar nenhum. E só o fato de você já andar na reserva, você já pode ter complicações. Não é bom você andar com o seu carro só na reserva, porque a sujeira do tanque, a bomba pode puxar e ir para os bicos, causa um problema no seu carro. Então, o crente também não pode andar só na reserva, ele tem que andar com o tanquezinho bem cheinho. Por isso Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Levante a sua mão e diga assim comigo: eu preciso do Espírito Santo. E por que nós precisamos do Espírito Santo? Qual é o papel do Espírito Santo na vida da igreja? Em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele atua presidindo e guiando a igreja conforme a sua vontade soberana. Vamos, irmãos, abrir a Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 2. Atos 13 e versículo de número 2. Vamos ler o 1 e o 2. Veja a importância, a relevância e o papel do Espírito Santo na vida da igreja. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, que era o pastor da igreja, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Veja que Saulo, se os irmãos leem um pouco antes, vocês vão perceber que Saulo era um recém-convertido, que estava na cidade de Tarso, e quando Barnabé assume a igreja de Antioquia, ele vai buscar Saulo em Tarso e traz para ajudar ele no trabalho na cidade de Antioquia. Mas Paulo, irmãos, era um jovem que estava começando a sua carreira, a sua jornada de fé, era teoricamente ainda um recém-convertido, não tinha muita experiência de ministério. E o versículo 2 diz assim: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse quem, irmãos? Quem foi que disse? O Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Irmãos, é lindo, olhe para cá, é lindo ver essa condução, essa presidência do Espírito Santo na vida da igreja primitiva. É o Espírito Santo que está no comando. A igreja tem Barnabé como pastor, e tem alguns profetas, tem alguns homens de Deus, e eles estão orando, e o Espírito Santo vem e diz assim: separem para mim, apartem para mim, separem para mim Barnabé e Saulo. E aí ele escolhe o primeiro, que é o pastor da igreja, e escolhe Saulo, o último. E aí não coube discussão. Não,
O Paulo chegou agora, tinha outros que estavam na frente. Simeão, por que vai consagrar o Paulo? Por que vai chamar o Paulo? Esse daqui estava na frente. Porque às vezes a gente tem na nossa mente esse entendimento de que a escolha de alguém para uma determinada função, ela tem a ver com a sua... com a ordem de idade, com a ordem de chegada. Não, esse daqui chegou primeiro, esse daqui está há mais tempo, né? E tem alguns irmãos que eles ficam inclusive se colocando na escala. Falou assim, eu fui chamado para auxiliar em 83 e eu sou agora o próximo a ser consagrado. Então ele já está automaticamente na sequência, se colocando na escala. E aí, de repente, o Espírito Santo vem e chama outro. Veja que o texto diz que tinha que tinha perfeito, que havia Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém, e o Saulo era o último. Mas o Espírito Santo chega lá, sem discutir com ninguém. O Espírito Santo chega e diz: escolhe para mim o Barnabé e o Saulo. É esses dois aqui que eu quero. Então ele exerce uma total soberania sobre a vida da igreja. O Espírito Santo preside e dá as diretrizes para essa igreja. E é importante, irmãos, a gente continuar crendo nisso. É importante a gente continuar crendo nisso, que o Espírito Santo continua presidindo a igreja, que o Espírito Santo ele é o dono da igreja, que o Espírito Santo continua agindo na vida da igreja, que o Espírito Santo continua escolhendo, indicando e dizendo: separa esse para mim, eu quero esse para essa obra, eu quero aquele para a obra tal. Diga comigo, levantando a sua mão, diga: o Espírito Santo ainda é o presidente da igreja. Qual é o papel do Espírito Santo? É Ele que preside a igreja, é Ele que conduz a igreja. Jesus fundou essa igreja e disse: vocês não façam nada antes dele chegar. E diz: quando ele chegar, ele vai conduzir vocês, ele vai dirigir vocês. Jesus foi e o Espírito Santo veio para liderar a igreja. O Espírito Santo não é uma energia, não é uma força ativa, não, o Espírito Santo é uma pessoa e é Ele o dono que conduz essa igreja, é Ele que responde por ela. Você pode dar glória a Deus por isso. Veja comigo Atos 16. Veja comigo Atos 16. Vamos ler os versículos 6 em diante. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram, eu me amarro nesse texto, irmão, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Não é aqui mais não, eu estou precisando de vocês em uma outra direção. Eles tinham, irmãos, aqui é a caravana de Paulo, na segunda viagem missionária. Eles tinham uma agenda, eles tinham uma diretriz, eles tinham um cronograma, uma programação, eles tinham um planejamento. Mas o Espírito Santo aborta e vem e diz assim: vocês não vão mais permanecer na Ásia, vocês não vão pregar mais nessa região. Aí você continua lendo comigo o versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhes permitiu. Eles planejaram um caminho. O Espírito Santo disse: não é por aqui, não vai aqui, eu preciso de vocês numa outra direção. Eles foram tentar uma outra direção, o Espírito Santo impediu pela segunda vez. E aí eles entenderam, através de uma visão que Deus dá a Paulo no versículo 9, que Deus estava chamando eles para uma obra na Macedônia. E eles embarcaram para a região de Filipos, onde Deus realizou uma grande obra ali. Mas o que eu quero extrair daqui como lição para a igreja, para o fortalecimento da nossa fé e para encorajar vocês a continuar crendo nisso, é que o Espírito Santo é Senhor da igreja, Ele é o presidente da igreja, é Ele que conduz a igreja, é Ele que dirige a igreja, é Ele que é o Senhor da igreja. E se o Espírito Santo não é mais Senhor da igreja, essa igreja não é mais igreja. Às vezes, irmãos, Deus vai guiando o coração da gente. Um dia desses, era um domingo, à tarde, eu estava preparando uma mensagem.
e de repente fugiu de mim toda a inspiração. E o Senhor falou ao meu coração: convide o Jean para pregar. E aí eu disse: Senhor, que esquisito, estou preparando a mensagem, estava empolgado com a palavra. Eu liguei para o Jean, disse: Jean, meu filho, você tem uma mensagem para a igreja? Ele se alegrou, porque Deus havia dado a mensagem para ele. Está ali ele ali para confirmar. Deus havia dado a mensagem. E ele estava conversando com a esposa. Disse: por que Deus me deu essa mensagem? Eu nem estou convidado para pregar. É a mensagem queimando no coração dele. Quando eu falei, disse: Jean, você tem uma mensagem para pregar hoje à noite? Ele começou a se emocionar e se alegrar no Senhor. Porque isso já aconteceu uma vez também com o irmão Ricardo. Lembra, irmão Ricardo? Uma quinta-feira. Irmãos, e isso acontece. Irmãos, nós somos falhos, sim. Às vezes temos dificuldade de discernir a voz do Espírito Santo, mas Ele é o Senhor da igreja. Ele continua conduzindo a igreja. O Espírito Santo é o Senhor da igreja. Não tenha dúvida disso, irmão. Essa igreja é do Senhor e ela tem dono. O Espírito Santo está conduzindo. E não deixe o seu coração ser endurecido e chegar ao ponto de duvidar disso, porque é tudo que o diabo quer, é que você chegue ao ponto de acreditar que o Espírito Santo não está mais na vida da igreja, porque assim ele consegue matar a sua vida espiritual por asfixia. Tem algumas pessoas que dão até lugar ao diabo e começam a fomentar e disseminar dúvida e lançar palavras de dúvida contra a liderança da igreja. Eu sei, meus irmãos, que eu tenho defeito, e eu sei que o meu pastor presidente também tem defeito, mas eu não tenho dúvida que Deus direciona ele, porque eu já vi por muitas e muitas vezes Deus direcionando ele e dirigindo quem é que vai assumir congregação tal, dirigindo sobre o que ele deve fazer. Deus está no comando da sua igreja. Deus está no comando da sua igreja. Quem está ligado, quem tem sensibilidade, quem não está embriagado pelo vinho da contenda, ele consegue perceber que o Espírito Santo está na vida da igreja. Agora, quem está embriagado pelo vinho da contenda, possuído pela animosidade, irmãos, ele só consegue enxergar defeito. Ele está possuído pelo espírito de crítica, ele está movido por um espírito de oposição, de insubordinação à liderança da igreja, e aí ele começa a enxergar defeito em tudo e quanto é coisa, e colocar suspeita, e aí ele vai morrendo espiritualmente. Não dê ouvido a essas pessoas, você vai morrer também. Dê ouvido ao Espírito Santo. A igreja é composta de homens falhos, mas o Espírito Santo está na frente dela, ele é dono dela. E esses homens que se deixavam guiar pelo Espírito Santo, não é porque eles eram acima do bem e do mal e não erravam, eram homens falhos também. E é interessante como Lucas, ele não tem nenhum constrangimento em dizer que ele fazia parte da caravana. Irmãos, nós temos aqui o grande Paulo, que de repente ele em algum momento estava tentando ir, o Espírito Santo disse: você está indo na direção errada, não é para aí não. Por que Paulo estava tentando dar um passo na direção errada e o Espírito Santo na frente dele, e eu não posso errar? Eu também posso errar. Pastor Antônio José também pode errar. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que nós somos passivos de erro, mas a igreja é do Espírito Santo, e é Ele que está na frente, é Ele que está no comando, Ele é o presidente dessa igreja. Você pode levantar a sua mão e dar glória ao nome do Senhor. Qual é o papel do Espírito Santo na vida da igreja? Ele atua na vida da igreja modelando sua conduta e valores para serem conforme a pessoa de Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos ler um texto do Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Qual é o papel do Espírito Santo? João, capítulo de número 16, versículos 7 e 8, Jesus diz assim: todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, está falando de voltar para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos-lo enviarei, e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do... Qual é o papel do Espírito Santo? Tem um outro aqui que eu vou trabalhar lá no último tópico, que é o Consolador. Mas o que eu quero agora é
É Ele quem convence do pecado. Diga comigo, levantando a sua mão, diga: é o Espírito Santo quem convence do pecado. Irmãos, como tem muitos irmãos que demoraram para entender isso. Eu também demorei para entender isso, mas entendi. Tem alguns irmãos que não entenderam ainda. E eles acham que o problema do pecado se resolve com normas. Gente, normas não resolvem o problema do pecado. Se as normas resolvessem o problema do pecado, as leis de Moisés teriam resolvido o problema do pecado do povo. Não se resolve problema de pecado com leis, com normas. Quem convence do pecado é o Espírito Santo, por meio da pregação da palavra, mas quem convence é o Espírito Santo. Aí tem alguns irmãos que acham que o Espírito Santo não está mais na vida da igreja, porque tem na igreja uma irmã que está usando um brinco. Não, está tudo desmantelado, é por isso que Jesus não batiza mais com o Espírito Santo. Meu irmão, deixa de ser infantil, amadureça. Pastor, por que é que o senhor não proíbe? Irmão, porque se eu proibir, se eu disser o tamanho do cabelo, como já teve tempo que teve, não sei se aqui no Bom Jardim talvez não, mas teve igrejas nossas por aí que tinha irmão medindo o tamanho do cabelo das irmãs no culto de Santa Ceia para saber se não tinha parado o cabelo. Aqui tinha? Aí tinha uma régua para medir o tamanho da saia. Irmãos, isso nunca resolveu o problema do pecado. Porque eu posso estabelecer um monte de regra. Olha, a partir de hoje não entra mais assim, não entra mais assado, não entra mais assim. Mas o pecado está lá no coração. Continua no coração. Se o Espírito Santo não tirar do coração, não adianta nada a gente tirar, não. Não adianta nada a gente impor regras, tem que tirar do coração. Uma vez eu conversando com uma pastora lá em São Paulo, a gente passou assim numa loja lá no Shopping Aricanduva e tinha um manequim assim com um colazão bem bonito. Aí ela disse: ai meu Deus, que coisa linda. Ainda bem que as minhas filhas não estão aqui, eu posso dizer, eu nunca usei, mas eu acho tão linda, eu tenho tanta vontade de usar. Uma pastora. E aí eu te pergunto, e qual foi a diferença que fez dela nunca ter usado e ela ter vontade de usar? Para Deus, irmão, não mudou nada. Os irmãos entendem? É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que trabalha. É o Espírito Santo que alia a nossa conduta. É o Espírito Santo que vai trabalhando. Tem aquele irmão que ele é contencioso, aquele irmão que ele é iracundo, rancoroso, odioso. Meu irmão, às vezes está na igreja há 40 anos, 50, ele sabe que isso é pecado. Tem gente na igreja que está com 50 anos de crente e sabe que falar mal dos irmãos é pecado. Tem gente que está na igreja há 50 anos e sabe que semear contenda entre os irmãos é pecado. Falar mal dos outros, que a maledicência é pecado, está na Bíblia. Mas ele fala. Ele continua falando. Ele inventa até de fazer oração na casa dos irmãos e campanha para ir lá, para falar mal da igreja, para mostrar suas insatisfações, para fomentar o coração de alguém. Ele sabe, irmão, e o que o pastor vai fazer? Vai disciplinar todo mundo? Irmão, é a mesma coisa do brinco, só que falar mal dos irmãos é um pecado um pouquinho mais grave. Porque ofende outras pessoas. O brinco não ofende ninguém não, só ofende quem está usando. E às vezes, depende da mentalidade dele. Agora, falar mal dos irmãos ofende os outros, fere a unidade da igreja. É bem pior, é bem mais venenoso, é bem mais pecado, é bem mais ofensivo. Ter ódio no coração, não perdoar, nutrir reserva contra os irmãos.
E o que o pastor vai fazer? Vai disciplinar? Você já viu alguém ser disciplinado por causa dessas coisas? Porque estava com ressentimento no coração. Aí o irmão bate no peito e diz assim: eu não estou preparado para perdoar. Irmão, é o Espírito Santo que vai preparar ele, irmão. Eu posso morrer de pelejar. Irmão, peço perdão ao seu irmão. Se o Espírito Santo não convencer ele de que ele está em pecado, de que isso não agrada a Deus e de que isso pode implicar na sua salvação, coitado dele. Ele vai perecer, vai para o inferno, morando no meio dos crentes. Diga comigo, é o Espírito Santo que convence do pecado. Vocês lembram lá do texto que nós lemos de Efésios, capítulo 5, alguns versículos antes, o 9 e o 10, ele diz assim: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando, eu quero que vocês prestem atenção, aprovando o que é agradável ao Senhor. Irmão, vamos dizer todo mundo junto: aprovando o que é agradável ao Senhor. Vamos dizer de novo: aprovando o que é agradável. Volta a outra parte do versículo. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade. O que é o fruto do Espírito? É aquilo que o Espírito produz em nós. O fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Agora continua: aprovando o que é agradável ao Senhor. Olha para cá, volte aqui a imagem para mim. Olha para cá, irmão. O Espírito Santo, na sua vida, ele vai aprovar o que é agradável ao Senhor. É o Espírito Santo, ele é o teu dono, ele é o teu presidente, foi ele é que é responsável por ti. Então ele vai aprovar. Eu sempre gosto de dizer: pastor, e esse negócio de veste? Esse negócio de veste, você vai lá para o espelho e diga: Espírito Santo, está aprovado? O senhor gostou dessa roupa? Posso comprar? Você vai lá na loja, irmão, olha e diga: Espírito Santo, posso comprar? O senhor gostou? Está glorificando o nome do Senhor? Quem olhar para mim com essa roupa vai glorificar o Senhor? Se o Espírito Santo aprovar, meu irmão, quem sou eu? Quem sou eu? Não, pastor, mas o senhor está exagerando. Eu vou perguntar ao Espírito Santo se ele está gostando. Mas você não pergunta para as tuas amigas? Você não tira uma foto lá da loja, bate uma selfie e manda para as suas amigas para perguntar o que elas acharam? O que é o Espírito Santo para você, que você não pode perguntar para ele se ele gostou também? Ou você está querendo esconder alguma coisa dele? Tem algum glória a Deus perdido aí? 2 Coríntios 3:18. Tem uma palavra de Deus que nos diz assim: mas todos nós, vamos ler todo mundo junto, eu gosto de ler com vocês. Mas todos nós, com a cara descoberta, os irmãos entendem, né? Sem vergonha, sem estar escondendo nada, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Irmãos, quem é que faz a obra na vida do crente? Quem é que alinha o caráter do crente? Quem é que ajusta a conduta do crente? É o pastor? É o Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo na vida da igreja? É Ele, irmão, que vai levando você de glória em glória, que vai nos ajustando, que vai trabalhando no nosso caráter, que vai moldando até a gente se tornar parecido com Jesus. Esse é o papel do Espírito Santo. Marconi, você baixou para a igreja, mas tinha que me dar retorno aqui. Eu quero terminar lendo com vocês Gálatas 5:22. Porque Gálatas 5:22
fala dos frutos do Espírito, daquilo que o Espírito produz em nós. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Longânimo, aquela pessoa calma, que tarde em se irar. Benignidade, bondade. Benigno é o contrário de maligno, tá, irmão? Porque tem pessoas que ele é maligno, a mente dele é maligna. Irmão, tem gente que fica assim, olhando pela veneziana da porta. Aí vê dois jovens que estão indo para o GV. Aí diz assim, vixe, para onde é que eles estão indo? É maligno. Porque na verdade ele já julga os outros pela maldade do coração dele. Ele avalia os outros pela maldade do coração dele. Bondade, fé, mansidão, temperança. Isso aqui é que o Espírito Santo produz. Então é o Espírito Santo quem trabalha no caráter, no aperfeiçoamento, na santificação da igreja, para torná-la à semelhança de Cristo. Terceiro lugar, qual é o terceiro papel do Espírito Santo? Vou correr, senão não termino. Já era para estar parando. O Ministério de Louvor hoje preparou um louvor bonito para cantar em cima da mensagem, uma canção de resposta. O Espírito Santo unifica a igreja. É o Espírito Santo responsável pela unidade da igreja. Irmãos, vamos ler Efésios 4, versículo 1 até o 6. Efésios 4, versículo 1 até o 6. Põe na tela aqui. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que não andeis, ou que andeis, como é digno da vocação com que foste chamados. Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Preste atenção, versículo 3. Procurando guardar a unidade do, que é o vínculo da. Irmãos, quem é que mantém a unidade na igreja? Veja o versículo 4. Porque há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança, uma só vocação, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Quem mantém a unidade da igreja é o Espírito Santo. Em Atos, capítulo 4, versículo 32, diz que era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma era propriamente sua, mas todas lhe eram comuns. A igreja de Atos dos Apóstolos viviam em um estágio de unidade tão perfeito que Lucas vai dizer que era o coração de todos. Tanto fazia você conversar com um como com o outro. Estava todo mundo unido em um só coração. Era o coração da multidão. Não havia diferença. Aí eu te pergunto, isso é humanamente possível? Diga para mim, isso é humanamente possível? Você reunir uma multidão de mais de 5.000 pessoas, que era a igreja primitiva, mais de 5.000 pessoas, e você consultar mais de 5.000 pessoas, e todo mundo ter o mesmo coração? Isso é humanamente possível, irmãos? Se não for uma ação do Espírito Santo. Agora, por que aquela igreja tinha o mesmo coração, o mesmo sentimento, o mesmo propósito, a mesma visão, a mesma unidade? Porque o Espírito Santo era o presidente da igreja e ele uniu o coração de todo mundo. O Espírito Santo alinhou a mente e o coração da igreja. Quarto lugar, dá tempo de encerrar. O Espírito Santo, ele capacita a igreja para a realização da sua missão. Como que o Espírito Santo capacita a igreja para a realização da sua missão? Primeiro lugar,
concedendo-lhe as habilidades necessárias. João, capítulo 14, versículo 26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. O Espírito Santo, ele concede a nós as habilidades, ele nos ensina, ele é o professor da igreja. Aleluia! Você tem um chamado de Deus, Deus te chamou, você tem uma missão, Deus nos deu uma missão: pregar o Evangelho, trazer vidas ao altar do Senhor. A igreja tem uma missão: fazer discípulos, pregar o Evangelho. Pastor, eu não sei pregar, o Espírito Santo vai te ensinar. Pastor, eu não sei orar pelas pessoas, o Espírito Santo vai te ensinar. Pastor, eu não sei, o Espírito Santo vai te ensinar. Dá um toque aí na pessoa perto de você e diga assim: não tenha medo da missão, o Espírito Santo vai te ensinar. Como que o Espírito Santo prepara a igreja para a missão? Concedendo-lhes autoridade. Veja comigo, vamos ler Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Palavras de Jesus: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar liberdade aos cativos, restaurar a vista dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quem é que nos capacita para a missão, irmãos? O Espírito do Senhor. Pois que o Espírito do Senhor está sobre mim. Põe a mão assim, ó. Põe a mão assim, diga assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Diga assim: e o Espírito do Senhor me deu autoridade. Autoridade para quê? Autoridade para você curar os quebrantados de coração, evangelizar os pobres, pôr em liberdade os cativos, restaurar a vista aos cegos. Quantos tomam posse dessa autoridade? Irmão, Deus nos deu essa autoridade. Como que o Espírito Santo prepara a igreja para a missão? Concedendo ousadia e ânimo. Vamos terminar com 2 Timóteo 1,7, Mateus. 2 Timóteo 1,7. Veja o que diz a palavra do Senhor. Porque Deus, toda a igreja bem bonita, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus nos deu o espírito de ousadia. Deus não te deu o espírito de temor. Deus não te deu o espírito de covardia. Receba a ousadia de Deus. O Espírito Santo prepara a igreja para a missão. Como? Dando ousadia à igreja. A igreja, antes do Espírito Santo, era acovardada. Eles tinham medo de negar Jesus. Depois do Espírito Santo, eles estavam cheios de ousadia. Deus vai tirar essa tua timidez. Deus vai tirar esse teu medo. Deus vai tirar essa vergonha. Você vai receber a ousadia de Deus. Quem recebe essa palavra, levante a mão e diga glória a Deus. Diga comigo: o Espírito Santo. Mais forte: o Espírito Santo conforta e encoraja a igreja. Vamos ler de novo João 14, 16 e 17. Jesus diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador. Diga comigo: Consolador. Aleluia. Irmão, o Espírito Santo é quem conforta a igreja. O Espírito Santo que consola a igreja. É Ele que consola nas nossas aflições, nas contrariedades, nas perseguições, nas ofensas, nas pedradas. É o Espírito Santo que conforta. Romanos 8, 26 e 27 diz a palavra do Senhor: e da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, diga comigo: o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo intercede por nós. É o Espírito Santo que consola, é o Espírito Santo que encoraja a igreja. Eu estava meditando, irmãos, nessa palavra e me lembrando de Estevão. Estevão está no finalzinho da sua
jornada, está sendo apedrejado. E a Bíblia diz: Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus sentado à destra de Deus. Era, como diz aqui no Ceará, irmão, era a pedra comendo de esmola e o Espírito Santo confortando Estevão. Diga: Estevão, não olhe para as pedradas não. Estevão, não olhe para as pedradas não, olhe para mim. É o Espírito Santo lá confortando Estevão. A pedra comendo de esmola e Estevão vendo o céu aberto. Fique de pé, igreja do Senhor, fica de pé. Às vezes alguém pode olhar para você e dizer assim: rapaz, eu acho que esse irmão tem sangue de barata. Disseram isso para você, mãe, cara? Segura bem suavezinho, segura aí, você entra já. Já disseram para você: rapaz, eu acho que esse irmão tem sangue de barata. Porque os irmãos, rapaz, é tanta pedrada, é tanta crítica, rapaz, é tanta coisa, o irmão parece que nem... Sabe o que é isso aí, irmão? Não é sangue de barata não, é o sangue do Cordeiro. É o Espírito Santo na veia. Quando a carne quer se estribuchar, o Espírito Santo diz: fique quieto, se acalme, eu te conforto. Eu vou orar a Deus e Deus o Espírito Santo vai te anestesiar. E essas pedradas, essas críticas que estão vindo contra você, não vai nem doer, você não vai nem sentir, porque enquanto vão estar lançando pedra, o Espírito Santo vai estar consolando, passando um bálsamo e dizendo: meu filho, olhe para cima, veja que o céu está aberto, olhe para cima e veja a glória de Deus. Quantos podem levantar a mão e dar glória ao nome do Senhor Jesus? Aleluia!